E aí, tudo bom? Como é que você tá? Como é que tá o seu andamento do curso? O que você está achando das aulas? Manda um feedback pra gente, escreve aí na área de comentário debaixo de cada aula. Hoje a gente vai trazer aqui a nossa 11ª aula e o assunto vai ser a respeito do funcionamento da célula fotovoltaica, funcionamento de um módulo fotovoltaico, ou seja, o princípio de funcionamento, o efeito fotovoltaico em si. Então, é claro que a gente não vai entrar em detalhes a níveis físicos, a níveis do fenômeno de natureza microscópica, a nível atômico. Vou dar uma explicada geral, uma pincelada. É importante a nível de cultura geral e, já que você está trabalhando nesse setor, é importante que você saiba pelo menos discutir ou explicar por alto o fenômeno fotovoltaico para que transmita um pouco mais de profissionalismo, de segurança, de competência, beleza? Então, vamos lá para a nossa aula de princípio de funcionamento do efeito fotovoltaico. Então é isso aí. Nossa aula 11, funcionamento de uma célula fotovoltaica, princípio de funcionamento, né? Então o efeito fotovoltaico, uma boa definição para ele é o seguinte: o efeito fotovoltaico é a criação de uma tensão ou corrente elétrica entre regiões de um material após a sua exposição à luz. Então, em outras palavras, temos um material e o efeito fotovoltaico é quando nesse material existe o aparecimento de uma tensão ou de uma corrente elétrica, tá? Entre polos diferentes, então polo positivo e um negativo, após uma exposição à luz. Esse efeito ele foi descoberto pela primeira vez por esse cara aí, ó, Alexander Becquerel, acho que deve ser assim que se pronuncia, em 1839, tá? E ele acontece em um dispositivo chamado célula fotovoltaica. Tá? A gente vai ver uma imagenzinha, uma fotozinha dela daqui a pouco. E essas células fotovoltaicas são elementos, são materiais que têm semicondutores com junção P-N, P de positivo, N de negativo. Então, são semicondutores, são materiais que têm dois polos, um polo positivo e um polo negativo. No caso dos módulos fotovoltaicos mais comuns, os comerciais que a gente encontra por aí, eles produzem corrente elétrica. Então, quando você tem exposição a uma luz elétrica, o que aparece ali, o que é produzido, o que é resultado do efeito fotovoltaico é uma corrente elétrica. Existe uma sutil diferença entre o efeito fotovoltaico e o efeito fotoelétrico. Tá? Existe uma sutil diferença. No caso do efeito fotoelétrico, o que acontece é que o material ele emite um elétron, ou seja, uma carga elétrica se desprende desse material uma vez que ele é exposto à luz. No caso do fotovoltaico, existe simplesmente a circulação de uma corrente, então não existe emissão, não existe desprendimento de partículas de cargas elétricas, existe uma circulação de corrente ou aparecimento de uma diferença de potencial. E aí, assim, já que existe uma sutil diferença, o efeito fotoelétrico ele foi descoberto depois, tá? Pelo Hertz, Henrik Hertz, em 1887. Então, cerca de quase 48 anos, quase 50 anos depois, né? E o efeito fotoelétrico, tá? O conceito de que é emitido um elétron e esse elétron, como ele se desprende do material, significa que o material recebeu uma carga de energia. Essa carga de energia deu origem ao conceito de fóton. Fóton, que é um elemento, um conceito quântico da mecânica quântica, atribuído ao Albert Einstein, e que esse estudo na área do efeito fotoelétrico rendeu para ele, em 1921, um prêmio Nobel. É claro que o efeito fotoelétrico, né, frente à contribuição de Einstein para a física, ele é uma partículazinha bem pequena, mas por coincidência, por acaso ou por curiosidade, foi ele que rendeu o Nobel para o Albert Einstein. Beleza? Então isso aí são
conceitos e conhecimentos gerais importantes para a gente ter na nossa área. Então aí a imagem que eu falei para vocês de uma célula fotoelétrica, desculpa, uma célula fotovoltaica, né? Tem uma sutil diferença, como a gente viu. Uma célula fotovoltaica, e quando você pegar, né, quando você tiver contato com um módulo fotovoltaico, você vai ver que ele é constituído por várias dessas células. Então, várias dessas células conectadas em série e em paralelo formam um módulo. E aí temos o princípio de funcionamento do efeito fotovoltaico, conforme essa figura, e ela é descrita aqui em 3 passos. O primeiro passo é a captação na parte frontal do módulo ou da célula da luz elétrica, a captação de luz na frente. Então você pode ver nessa figura aí que aparece no slide, essas setas amarelas, né, seriam a luz elétrica incidindo no painel. Em seguida, acontece a absorção, excitação e separação dos elétrons livres na camada intermediária. Essa camada verde aí, nessa figura, que ela é chamada de absorber. Então, a camada absorber, ela é responsável por fazer a absorção, o transporte, a separação de cargas positivas e cargas negativas. Então, ele direciona os elétrons, que são as cargas negativas, para os contatos do polo negativo e direciona os gaps, né, os buracos, que é a carga positiva, para os contatos do polo positivo. Então esse é o terceiro passo, aí, a condução através dos contatos negativo e positivo da célula fotovoltaica. Então, eu comecei a falar de alguns termos, né? Existem diferentes tipos de materiais que formam as junções de uma célula fotovoltaica. Então, a célula fotovoltaica, atualmente e predominantemente, ela é construída com materiais semicondutores, com junção PN ou multijunção, né? Que seriam combinações dessas junções PN e PNP, PNPN, então mais de uma junção. Vamos lá. Então, existem diferentes tipos. Os principais materiais que formam esse sanduíche aí, que é uma célula fotovoltaica, são os materiais absorber, como a gente viu, que faz a separação das cargas, tá? Que separa, manda as cargas negativas para o polo negativo e as cargas positivas para o polo positivo. A camada substrate, ou substrato em português, que é a camada que concentra os elementos de dopagem, né? Então, por exemplo, um silício, que é um supercondutor o mais comum e é o que é um material, por curiosidade, o silício é um dos materiais mais abundantes da Terra, então ele é o material que tem maior fartura aí, e com ele a gente faz semicondutores. E das aplicações para semicondutores são as células fotovoltaicas. Então, se você aplica uma dopagem do tipo P ou do tipo M, N de navio, né, negativo, positivo ou negativo, num material silício, ele fica dopado e essa concentração fica na camada substrato. Então, como eu falei, esse pacote aí, ele pode ser monojunção, onde você tem uma camada P e uma camada N apenas, ou multijunção, onde você tem uma camada N, outra camada P, depois outra camada N, outra camada P, e assim por diante, como a gente vê nessa figura aí. Essa figura é uma outra interpretação, né, do princípio de funcionamento que a gente viu no slide anterior, e aí mostra aí de novo a luz, que é essa ondinha amarela chegando aí no contato frontal, tá? E vai haver a separação das cargas na camada absorber, e o contato traseiro vai conduzir o back contact, né, o contato por trás da placa, vai conduzir aí o polo positivo, e os contatos frontais em cima da placa conduzem as cargas negativas. E isso aí, então, foi a nossa 11ª aula, uma aula bem curtinha, bem rapidinha, mas com o objetivo de
falar um pouquinho, de esclarecer um pouquinho e de dar esse background, essa base de conhecimento para vocês a respeito do efeito fotovoltaico. Beleza? Um abraço, até a próxima!